Fala galera, estamos começando mais um Cipuada Podcast. Eu sou o Melk, aqui o Raiká. Temos o Salmo, dessa vez eu não esqueci. Lembrei, não esqueci não. O Salmo aqui. E hoje eu queria apresentar a vocês, eu acho que é uma pessoa que ninguém conhece. Barra Azul está aqui com a gente, um prazer muito grande estar recebendo o senhor aqui com a gente. Primeiro lugar, primeira pergunta que eu queria fazer é: como é o nome de verdade? Que eu só conheço o Barra Azul. Barra Azul é, de fato, um nome conhecido, né? Você conhece o bom, né? É o artístico, né? Meu nome é Francisco Reis Barra Azul Santos. Barra Azul não é Barra Azul, é Barra Azul, um nome só. Então, esse é o meu nome de documento. E Barra Azul assumiu o Francisco, o Reis e o Santos, né? Então, se eu passar ali, alguém chama: "Ei, Francisco", eu não olho porque já sei que não é comigo, né? Uhum. Lá em casa tinha uma pessoa que me chamava Francisco, a minha mãe já morreu, né? O mais é Barra Azul, né? Quem não me chama de papai, né? Chama de Barra... Mesmo meus filhos, quando vão falar comigo sem ser papai, é Barra Azul. Mas o Barra Azul é então um sobrenome do senhor? É sobrenome. Ah, tá. Até hoje eu achei que era um nome artístico. pensava que era um nome assim, artístico. algo... Era. Eu pensei que fosse uma artístico. Era para andar na contramão, que eu sou um pouco de contramão. Quando surge um apelido, às vezes a pessoa não gosta do apelido, né? Mas começou com um apelido, né? E eu gostei tanto que registrei e virou sobrenome, né? Pois começou com um apelido e o senhor registrou. Isso. E de onde é que veio sentido. esse Barra Azul? Não tem origem. Não tem origem não. Quando eu comecei a cantar, depois a gente vai dizer datas aqui, que você vai precisar. A maioria dos cantadores tinha um apelido. Por que tinha apelido? Naquele tempo o nome do povo era Francisco, era João, era José. Toda casa tinha um Francisco, um João, um José, principalmente esses três nomes. Aí vinha Antônio, depois esses nomes. Então, Francisco, que é o meu nome, para se tornar conhecido, era muito difícil. Você torna um Francisco conhecido por causa do tanto que tinha, né? Verdade, faz sentido. Então isso acontecia com os outros também, que era quase todo mundo era Francisco e etc. Então os cantadores já tinham um apelido, ou começavam com um apelido, né? A maioria era o nome de passarinho, era cancão, era canário, era roxinol, patativa, E eu, na primeira viagem que eu saí de Picos, foi no dia 4 de novembro de 1963, já faz alguns dias, né? Eu fui lá para a tua cidade, para Santa Cruz, a primeira viagem que eu fiz, né? Talvez você conheça ali um lugar chamado, um lugar que é um povoado que o nome é Lagoa do Tucano. Não conheço não. É para cá de Santa Cruz um pouco. Fica Eu digo que minha família é lá, mas eu nasci aqui em Picos. É porque meu pai de lá eu não conheço. Mas às vezes muito, aí assim. tem... Fica meio entre Santa Cruz e não Buriti conheço, Grande, não. né? É um povoado. Eu sei. Como é o nome do povoado? Lagoa do Tucano. Lagoa do Tucano. A gente ia num caminhão, porque naquele tempo a gente andava em cima de caminhão quando não era de pés. Eu mesmo quando votei a primeira vez ainda não tinha andado em carro, nem de caminhão, nem de jipe, nem de ônibus, nada. Nunca tinha entrado num carro quando eu votei a primeira vez. Ali a gente ia em cima do caminhão, uma turma de feiristas ou feirantes que ia para Santa Cruz, era no domingo à noite, feira lá na segunda-feira, continua. Quando chegou na Lagoa do Tucano, o caminhão deu um prego, não viajou mais, né? Não dava mais para ir, a bateria pifou. Aí o motorista disse: agora só de manhã, quando o dia clarear, porque à noite não dá para ir, né? Digamos que fosse umas 10 horas ou por aí, e ficamos por ali procurando se acomodar. Quando houve um pouco de silêncio, escutamos uma cantoria assim perto, né? Rapaz, tem uma cantoria ali, vamos para lá, vamos. E saímos quase todo mundo para a cantoria, que pode ser coisa muito boa, mas não tinha opção, né? Era a cantoria mesmo. Era a diversão da época. E
dentre os feirantes, tinha um que vendia ouro, pelo menos ele dizia que era ouro, né? E a gente chamava ele de Zé Padeiro. É um pouco de contraste, vender ouro e chamar Zé Padeiro, né? As coisas antigamente não faziam muito sentido, não. Não faz muito Nem Zé sentido. do Alho. Nem Zé do Alho que vende sorvete. Nunca vendeu alho, né? Ele vendia leite e chamava Zé do Alho. Então Zé Padeiro assumiu a liderança, quer dizer, tomou a frente da gente, era quem ia na frente. Quando faltava 50 metros para a casa da cantoria, naquele tempo não tinha luz elétrica, era uma lamparina. Quem conheceu a lamparina? Vocês conheceram, né? Sim, pai. Eu É, tenho um lampejo aqui na minha... quem vai ter que responder a pergunta aqui sou eu. Pois bem, aí... Eu peguei esse tempo ainda de ter lamparina em casa ainda. Eu não lembro, Minha avó, eu não lembro de ter tido em casa, mas eu lembro de alguém ter me mostrado alguma lamparina. Agora eu não Mas lembro aí onde tem era. na feira. Porque eu era muito pequeno. Todo Usava lugar. querosene, né? Hoje mesmo eu vi, não não sei. me lembro em que comércio, eu vi umas lamparinas de zinco. Aí Zé Padeiro, eu era conhecido por Chico de Antônio. Chico, Francisco, pô, chama mais é Chico, né? Meu pai era Antônio, o povo chamava Antônio, como ainda hoje chama, Chico de Antônio. Então, o Zé Padeiro, quando faltava 50 metros mais ou menos para a cantoria, para a casa da cantoria, ele parou e disse, espera aí, para todo mundo aí. Parou todo mundo e disse, vamos apresentar esse menino aqui, o Chico de Antônio, dizendo que ele é paraibano e o nome dele é Barra Azul. Pronto, então, por isso que eu digo que não tem origem, né? Então o cara improvisou na hora Improvisou ali o nome. e no outro dia até eu me atrapalhava para dizer Barra Azul. Eu viajei 10 dias dessa primeira viagem. Quando eu cheguei em casa de volta, meus irmãos já me chamavam Barra Azul. Rapaz, que interessante, cara. Pegou mesmo e segurou, né? E achei que foi bom. Aí o senhor, depois desse período, aí o senhor foi lá e registrou, já foi depois de muito tempo. Não, foi. Eu preciso saber dessa data, porque eu não lembro dessa data que eu registrei o nome, o apelido. Mas. Eu perdi no Juliano, tá apelido? Ele disse que o rapaz apresentou ele como um paraibano e disse que o nome dele era Barra Azul. É. Poxa, O cara que anunciou, Só assim. Ele me apresentou como paraibano, dizendo, vamos apresentar esse menino dizendo que ele é paraibano, e o nome dele é Barra Azul. Paraibano por quê? Porque naquele tempo, e ainda hoje, a Paraíba é o berço dos maiores cantadores, ainda Tá é. Né? explicado. Então, os cantadores paraibanos eram mais respeitados, mais Explicado. admirados e etc. E eu fiquei um tempo segurando esse negócio de paraibano, mas me deu uma mão de obra, porque eu, da Paraíba eu só conhecia o nome de João Pessoa, só de nome, né? E paraibano tem em todo canto, que a gente chegava, paraibano e tal, eu sou de Pato, sou de Campina Grande, sou de Cajazeiros, os caras dizendo o nome, você é de qual cidade? Eu disse, eu sou de João Pessoa. Eu só dizia que eu não sabia o nome de outra cidade. Aí depois eu vi que esse negócio não ia dar certo, não. Eu disse, rapaz, esse negócio paraibano não vou acabar com isso, não vou segurar isso não. O Barra Azul segurou, mas o paraibano... E como foi que o senhor contornou essa questão do paraibano? Não, onde eu tinha dito que era paraibano, Continua. eu continuou sendo paraibano. Exatamente, continuou. Mas por pouco tempo, porque aí eu dizia, rapaz, eu sou picoense, rapaz, sou daqui, sou vizinho de vocês e tal. Aquele foi um negócio que o Zé Padeiro inventou aí. E eu quis segurar, mas não deu. Então, a verdade está aqui. Diz que a mentira tem pernas curtas, né? Não durou muito tempo, não. Né? E a continuação da história que você estava falando, depois dessa questão da cantoria lá, como foi que ficou a questão do carro? Você estava falando que o carro deu prego, como foi que resolveu essa? Caminhão de carga, né? Aham. Não, aí não tem muita história, não tem muito o que dizer. De manhã, nós estivemos na cantoria até umas tantas horas, eu ainda cantei, né? Quando foi de manhã, nós fomos para Santa Cruz. Passaram a noite por lá, né? Aí de manhãzinha deu certo. Foi, de manhã, quando clareou o dia, nós fomos. Acabamos de chegar. Uma história inusitada, a questão do... Os filhos do senhor carregam o Barra Azul também? Não, porque não querem, mas eu queria muito que eles carregassem. Mas eles vieram depois do senhor registrar o Ele já nome. registrou agora, 20 e poucos anos. Não, paizinho, quando nós casamos, foi feito tudo ali. Foi mudada aquela data
que minha história é interessante. Eu já tive 3 datas de nascimento, né? Antigamente tinha essas coisas, bicho. O mais velho. Quando eu tinha no meu documento de nascimento, documento não tinha, né? Hoje a criança sai do hospital já sai já sabe. registrada, né? Naquele tempo não era assim. Então, naquele tempo, para votar tinha que ter 18 anos, não era? Eu tinha 16 e foi lá um candidato e aumentou a minha idade para 18 para votar. Acontecia muito isso, né? Eu já ouvi várias histórias. Então aumentou 2 anos. Eu sou de 1945, aí veio o meu primeiro documento em 1943. Certo? Errado, né? É errado. Posso dizer que é certo, não. Errado. Então, aí eu fiquei com esse documento um tempão. Um tempão que não foi tanto. Mas quando foi em 1967, eu terminei o curso primário, que hoje é chamado de fundamental. É fundamental, é? O curso fundamental, né? Eu terminei o curso primário e para passar para o ginásio tinha que fazer um teste chamado admissão ao ginásio. Quem estuda deve ter passado pelo menos algum conhecimento. Eu tive que fazer esse teste chamado admissão ao ginásio. Aí eu passei na admissão para entrar para o ginásio, que era outra fase do estudo, né? Então, para me matricular no ginásio, eu tinha que ter a carteira de reservista ou então menos de 18 anos. Ué. Tá vendo aí? Aqui em Picos. Como é isso? Se tivesse mais, não podia? Não, mais 18 tinha que apresentar a carteira de reservista. Certo? Tinha que apresentar reservista. E eu não tinha reservista. Não tinha feito o serviço, nem tinha me apresentado nem nada. Aí o que eu fiz? Eu fui para um cartório de Santo Antônio de Lisboa. Eu já era cantador, hein? E me registrei dizendo lá que eu era de 1950. De 45 passou para 43 e de 43 pulou para 50. Rapaz, que Aí agora eu já tinha 5 anos a menos do que a verdade. Tá vendo? Rapaz, que bagaceira. E essa idade de 1950, um dia desse, coincidentemente, eu peguei uma identidade antiga. Não, foi um jornal, um recorte de jornal, que tinha uma matéria sobre mim, né? E está guardado. E eu peguei esse jornal, essa matéria de jornal, um recorte de jornal, e está lá. Francisco Reis Santos, não tinha Barra Azul ainda nesse tempo não, Francisco Reis Santos, filho de Antônio Ferreira de Leal e Regina Maria dos Santos, nascido no dia 6 de janeiro de 1950. E olha, mais novo aí. Pois bem, aí ficou. Quando a gente foi casar, quando eu fui me casar, a segunda vez que eu já tinha tido um primeiro casamento, aí eu quis e fiz atualizar para a idade exata. Eu procurei o batistério, porque o batistério é uma igreja católica que é muito organizada. A igreja católica é muito organizada e ela tem os documentos. Quando você vai ser batizado, a criança vai ser batizada, lá registra com a idade certinha. A não ser que os pais não saibam, né? Porque tem história de pai que não esqueci até o nome da esposa, né? Então eu peguei o batistério e com o batistério eu provei que minha idade era aquela. Eu sou de 1945, tá aqui no cartório. Aí fizeram tudo com a idade certa, eu aproveitei e botei o Barra Azul que não tinha, né?
Rapaz, interessante. Eu acho interessante a facilidade antigamente que tinha para você conseguir alterar um. Hoje Hoje não serve tão Hoje é BO, meu amigo. Hoje até para você colocar um registro de qualquer coisa, a maior fuleiragem, a maior O frescura. pior é que você faz um documento no cartório e o escrivão erra ali na hora e se você já tiver recebido o documento não pode mais corrigir. Só com ação judicial. Mas eu não sei se eu tô. Se minha memória vai me deixar lembrar. Mas pra mim, que minha avó tinha me contado uma história que meu tio foi registrado com o nome errado por erro do cartório. Porque eu acho que na minha família, meus tios, tudo começa com Gil. Aí o último, o mais novo, ia ser Gi. Aí o que aconteceu? O cara colocou um R no lugar do I. Aí era pra ser, acho que Givanildo, ficou Rivanildo. Se eu não me engano, me contaram essa história. Acho que seja verídica, não acho que ninguém ia mentir pra mim. E o nome ficou por causa do... Rivanildo, ao invés de Givanildo. Ficou por causa do erro do cartório. Pra você ver como é que era as coisas antigamente. E aí nunca mudou. Não, Ficou por isso. até hoje tá lá. Só que ninguém chama de Rivanildo, Mas tem uma coisa mais interessante. Tinha um vizinho da gente lá, não precisa você rir não, mas eu vou contar. A família era 10 irmãos, que era a média da família naquela época, 10 irmãos. Um casal com 10 filhos. E apareceu um fotógrafo, não sei de onde, naquele tempo era muito raro, apareceu um fotógrafo para fazer uma foto que chamava ampliar uma foto da família, né? Mas já tinha aquele recurso, que eu não sei o nome, que você tirava uma foto desse jeito aí, quando você recebia com paletó, gravata. Tem vários. Coloca Coloca na tela lá. Então, brinco, colar, Tudo que colocava, não? vinha. Acho que é por isso que antigamente as fotos do povo era tudo com o mesmo terno, né? Então quando a família recebeu a foto, tinha um dos meninos, que era um garoto, um adolescente de 12 anos, que o fotógrafo confundiu, pensou que era uma menina. Aí botou brinco, vestido bonito, e coisa e tal. E receberam a foto, ficou por isso, acho que eles não devem ter. Hoje ninguém receberia mais uma coisa dessa, né? O cara ficou com a foto até hoje. Ficou. Só que o menino ficou muito triste, né? Naturalmente ficou triste. Tem a facilidade de hoje, né? Você altera isso aí pra mim. Pois é, eu trabalho com esse negócio de alteração de imagem. Hoje é muito fácil. O cara chega aí, tira bem aqui. Eu já tive que consertar o olho de vesgo, rapaz. O cara tirou uma foto, tirou o vesgo, eu tive que ir lá puxar o olho dele pro lugar. Tive que puxar o olho dele pro lugar. Tá vendo aí? Vamos voltar aqui. Todo mundo chama o seu de Barra Azul, né? Posso chamar de Barra Azul também. Claro. Vamos voltar aqui à história de como o senhor começou a cantar, como o senhor começou a se interessar pela área da música. Né? Principalmente, acho que... Pelo repente, né? Como ele foi mal. Não, mas não pelo não deixa de ser música. É música. Vou chamar de música, é porque eu não vou lembrar, não vou lembrar de chamar de repente, não. A diferença. O nome que eu esqueci? O meu nome? Sim. Melk. Melk. Tem um Melk muito famoso, né? Rapaz, tem uns aí. Já fui confundido umas 3 vezes já com o Melk. Então, Melk, a música, o repentista, eu já cantei em talvez centenas de festivais de competição. Tem uma comissão organizadora e uma comissão julgadora que vai julgar a produção do repentista. Nunca teve um quesito chamado voz. Não existe. Cantador, repentista, não precisa ter voz bonita. Ele não é julgado pela voz. Ele é julgado pela palavra. É o que ele produz na palavra, né? O que ele diz é isso que conta. A voz, se tiver voz bonita, amém, é muito mais bonita, é claro. É o que eu não tenho. Mas é muito, muito interessante isso. É tanto que
eu assisti às cantorias, você perguntou por que eu me interessei por esse trabalho, por essa atividade. Primeiro tem que ter um dom, né? E segundo, uma vivência. Eu entendo que seja assim, porque sem vivência é muito difícil, né? Você não conhecendo uma coisa, como é que você vai gostar? Tem condições de gostar do que você não conhece? Não tem. Eu não gosto de algumas coisas que a gente vê e não conheço, deve ser por isso. Eu sempre digo, quando me perguntam, como você o fez, que se me colocasse numa comissão julgadora para julgar o desfile do carnaval no Rio de Janeiro, eu dava 10 para todo mundo, viu? Porque para mim é tudo muito bonito, muito rico e tem muita arte. Mas eu não sei, na verdade, quem foi que desfilou melhor, se foi esse ou se foi aquele. Eu não entendo, né? E admiro quem entende. Pois bem, eu ia para as cantorias que tinha lá na região. E eu, com 8 anos, se o cantador errasse, eu já sabia que ele tinha errado. Eu Já tinha uma percepção. já percebia que ele errou. Esse cara errou. Ouvindo as músicas, as músicas mesmo, aí dos cantores Luiz Gonzaga, etc. Se tivesse um erro de rima, porque o cantador, a rima está acima de tudo. É tanto que a rima não precisa nem comentar sobre a rima. É como um casal de jovens que estão noivos e fazem planos para o casamento e o que é que vão fazer, onde é que vão morar, como é que vão comprar uma casa. Planeja alguma coisa, mas não precisa planejar sexo, porque sexo é uma coisa muito natural. Pessoal, nós vamos fazer sexo. Não tem isso. Acontece, né? Acontece, faz parte. Então isso na cantoria é o repente. Tem que ter. Se não souber repente, não sabe nada. Não tem a menor condição de ser um repentista. Como é que é um repentista sem saber o que é um repente? É a rima. Não é bem isso, mas para ver se entende melhor. Então, se não souber rimar, você sabe o que é uma palavra que rima com a outra? Acho que eu sei. Se não souber, não é obrigado a saber. Quem é obrigado a saber sou eu. Eu acho que eu sei. Você não é obrigado. Mas é interessante isso nos colégios, nas universidades, etc. Hoje é muito estudado, rima, né? Rima. Existe um dicionário de rima. Eu mesmo tenho um. Hoje não se usa mais porque na internet tem tudo. Se você perguntar na internet, palavra que rima com viola. Ih, rapaz, aparece Eu fiz isso aí quando eu estava compondo uma música. Eu tentei compor uma música uma vez, aí eu travei na primeira estrofe, porque ficou faltando uma última palavra para rimar com a primeira. Aí eu botei lá no Google lá, palavra que rima com isso aqui. Aí achei. Então, aí concluindo aqui a resposta, nessas cantorias eu aprendi muita coisa. Antes de fazer a primeira cantoria, eu fiz uma canção. Ainda hoje os cantadores cantam. Canção do Moço Louro, muitíssimo conhecida. Foi gravada por muitos e muita gente já ganhou dinheiro com essa canção. Eu sou feliz porque foi uma produção que gerou resultado, teve retorno, né? Canção do Moço Louro. Então eu escrevi aquela canção, que naquele tempo eu não precisava escrever com 17 anos. Eu pensava e pronto, estava feito já. Hoje é uma canção de 20 estrofes, eu não precisei escrever, eu pensei, enquanto fui ali buscar uma carga d'água, quando voltei estava pronta, de noite eu cantei. Hoje eu faço um trabalho de 4 estrofes e pelejo para decorar. O que eu fiz, até que eu decoro com muita dificuldade. Se for você que faça, eu não decoro nem com dificuldade. É o tempo, né? A idade. As coisas vão se desgastando, né? Pois bem, então o povo já ia lá para casa para botar Chico de Antônio para cantar Canção do Moço Louro.
Surgiu um reisado de crianças. Eu tenho um livro chamado Lorota de Cantador que tem toda essa história e tantas outras, né? Devia ter trazido um para mostrar aqui, né? Pois é. Não trouxe, né? Desculpa aí. Pois bem, então eu fiquei nesse reisado. No reisado foi que eu me revelei como repentista. Você assistiu o reisado? O reisado é um folclore, né? Uma brincadeira com figuras e coisa e tal. E geralmente tem um dos caretas são aqueles que se apresentam ali, que faz rima com o boi, faz rima com a burrinha, que são o nome das figuras, faz rima com o meu amo, que é o que está promovendo aquele evento, o dono da casa, no caso aqui. E eu fazia isso. Eu era o careta da frente, chama-se o careta da frente. Ali eu me destaquei, eu ali virei a maior atração da brincadeira, e quando se marcava com um reisado numa casa, dizia: Chico de Antônio, vem! Vem! Então eu vou assistir. Quer dizer, era um arroso, não era? Aí nessa época teve uma cantoria lá, como sempre tinha 2 cantadores esperados, os 2 titulares da cantoria. Era Pedro Pereira, um cantador de São José do Egito, que é uma cidade de Pernambuco, e João Moura, um grande repentista aqui da nossa região, já está no outro andar. Pois bem, aí a gente foi para essa cantoria e chegou um dos cantadores, o Pedro Pereira, chegou logo cedo, e o João Moura não veio. Chegou a hora de cantar e cadê João Moura? Só tem um cantador, e agora o que se faz? Aí alguém disse: bota Chico de Antônio. Bota Chico de Antônio. Sempre tem um gaiato no meio. Tá vendo? Tem que aparecer um gaiato. Mas esse era um gaiato que tinha uma certa confiança em mim, achou que eu era capaz de substituir um profissional, né? E eu não tinha uma viola, mas minha irmã tinha se casado e meu cunhado tinha um violão, né? E eu já tocava alguma coisinha no violão do meu cunhado. Eu ia chegar aí, eu queria saber como foi que começou essa. Então já cheguei primeiro. Pois foi. Então, nós cantamos 3 de novembro, uma noite de sábado, em 1963. Quem lembra a data que eu ia para Santa Cruz? Já falei aqui. Ixi, não lembro não. A cabeça é péssima. Não, porque não era para saber mesmo, ninguém sabe. 4 de novembro, a cantoria foi no sábado, dia 3, e no dia 4 eu viajei para Santa Cruz. Fiz a cantoria todinha. Eu ganhava dinheiro como antes? Não, no reisado eu não ganhava dinheiro. Nós ganhava uma rapadura, no reisado todinho. Ganhava alguma coisinha assim, principalmente rapadura, ovos. Dinheiro mesmo eu ganhei quando eu cantei a primeira vez com viola, né? E ganhei um dinheiro que meu pai não tinha. Certo? Não dá para precisar esse valor, mas comparando com os valores de hoje, eu acho que chegava a R$350 o valor que rendeu no prato da cantoria, na bandeja. Desses 300, digamos que fosse 300, né? Desses R$300, eu ganhei 200 e o outro cantador só ganhou 100. Porque ali quem estava era minha família, chegaram logo tudo para perto quando eu fui cantar e pagava mais porque eu era um menino, porque eu estava ali e coisa e tal, era uma novidade e o povo pagou mais por mim do que por ele, mesmo ele sendo um profissional e eu estando cantando a primeira vez. O senhor era 17 ainda? Era 18 já tinha 18. Pois bem, mas quando foi de manhã que ele foi dividir o dinheiro, ele ficou com 200 e me deu 100. Estava mais experiente que isso. Mas eu nunca tinha pegado dinheiro de tanto nenhum. Para mim era muita vantagem, era muita coisa. E ele disse: seu Antônio, você deixa esse menino viajar comigo. Esse menino é um profissional. Eu cantava todos os estilos da cantoria, só não cantava ainda o galope beira-mar, porque esse eu aprendi só depois. Mas os outros estilos, as outras modalidades, todas eu já cantava. Mote,
martelo galopado, cestilha, canção e etc. E meu pai disse logo sim, que amanheceu o dia lá com a gente na cantoria. Isso foi logo quando terminou a cantoria. A minha mãe deu um durozinho para não deixar, porque não sei o quê, mas terminou liberando e eu fui. No mesmo dia. Nunca cantei como amador, já fui profissional. Rapaz. E nunca fiz outra coisa. De lá pra cá, profissional. Não, nunca fiz outra coisa. Pra ganhar dinheiro, não, né? Fiz pra gastar. A senhora saiu com ele? Com ele mesmo, Fez, esse que cantou comigo. fez a tipo uma primeira- turnê, uma viagem. Foi, nós viajamos 10 dias. Fomos para Santa Cruz no domingo, para ficar na feira lá. Ele cantava num bar, cantava uma coisa. Aham. E de lá nós saímos na região que ele conhecia. Eu não conhecia nada, né? Era a praça dele, né? Era o reduto dele. E deu certo. Foi muito bom. O senhor passou quanto tempo? Nessa viagem, 10 dias. 10 dias Foi. viajando com ele. Foi. E ele não quis pegar mais dinheiro que o senhor novo, não. Não, porque agora Já foi pela era um parceria. profissional, era parceiro. Já né? virou Já profissional. dividia direito. E o senhor fala de canção. É porque eu me confundo. Essa canção que o senhor fala já era o repente ou eram músicas mesmo que o senhor. É uma música. Uma música que o senhor fazia na hora. É isso? Não, na hora não. Na hora é o repente. É porque Repente, já está dizendo repente, de repente. Não foi a Luana falando, não, pô? É porque eu esqueci, eu tava tentando lembrar aqui na cabeça aqui como é a diferença do repente pra. Não. Mas na época, no caso, eram músicas. A canção é uma coisa que você escreveu, você planejou e fez, e todo dia que você canta, canta do mesmo jeito. Mas eram feitas pelo senhor mesmo. O senhor É. mesmo fazia. Ah, tá. Então, Toda vez que você canta uma canção, canta do mesmo jeito. É uma música, né? A música toda vida não é do mesmo jeito. e como foi que o senhor começou a fazer o repente? De repente eu já fazia. Quer dizer, foi quase tudo ao mesmo tempo, mas, como eu disse aqui, eu me revelei cantando no Reisado. Risado. No Reisado foi que eu fui revelado como repentista. E como é que. Porque lá a gente canta improvisando, né? Pois é, como é que foi do nada assim, o senhor descobriu esse dom, teve uma certa vivência, treinamento, Eu assistia muita cantoria, todas. As que tinha, eu assistia todas e eu só me dava mal quando o cantador começava a demorar a começar a cantar, né? Porque eu comecei a admirar, comecei a entender e comecei a gostar. É impossível, é quase o que eu já disse, mas é impossível você gostar de uma coisa que você não conhece. Primeiro você tem que conhecer para você poder gostar. Verdade. Até Deus, enquanto você não conhece Deus, você não tem o respeito que Ele merece. Bacana. Filosofia. Sou bom pizza? Às vezes, né? Ei, cara, e tu Chegou falou da essa pizza vida, agora, né? não falei dos patrocínios mais cedo. Foi, né? Fale agora. Começou lá. Já começamos de uma Patrocínio vez. aí? Patrocínio aqui, Padrona Pizzaria. Tá pesado, bicho. É a guirlanda lá de pizza. Rapaz, essa pizza aqui eu pedi porque, meu amigo, Meu Deus. é um negócio respeitado. Ó, eu sempre digo, que nem Raiká falou. Além do sabor, a estética da Padrona é diferenciada. O design Ó, deles é ó, top. O design deles é diferenciado, tá vendo? Ó, mostrar pra essa outra câmera aqui também, ó. Rapaz, é um negócio bom demais. Padrona Pizzaria, mais uma vez com a gente. Deixa eu mostrar essa outra aqui. Padrona. Padrona fica ali na Aerolândia e no Piauí Shopping. A gente tá bolando as novidades, ó. Negócio bonito. Rapaz. Piauí Shopping é novidade agora, né? Hã? Não. Já tinha? Piauí Shopping já tinha. Você falou. Sempre falei. Piauí Shopping, Aerolândia, Padrona Pizzaria, a melhor pizza de pizza. Se eu quiser comer, o senhor fica à vontade. Pega o refri aí. Pode ir. Tira o rótulo. Porque E- ele não tá patrocinando a gente, não. Ó. Pra quem tá em casa, não quer ir lá na Padrona, Só quer pedir pedir. no conforto da sua casa, Ó, como é que o númerozinho faz? tá bem aqui, ó. Ó, númerozinho aqui, deixa eu ver. Você acha que foca a câmera? Númerozinho aqui, ó. Fazer o pedido. Ou então entrar lá no Instagram, @Padrona QR Code, né, Pizzaria. tá? O QR Code tá em algum lugar aqui na tela. Você Na procura aí, bota escaneia o QR Code aí. Sim, a novidade agora, a galera que assiste o Cipuada, se você entrar lá com o cupomzinho lá, CipuadaCast10,
você ganha 10% de desconto em qualquer pedido da Padrão Pizzaria. Aí. Tá vendo aí? Vale pra gente também? Vai valer agora. Você chega lá no balcão lá, botar o cupomzinho Cipuada Cast 10. Lembrem, a gente vai deixar aqui na descrição aqui do vídeo, Cipuada Cast 10. Você ganha 10% de desconto em qualquer pizza, inclusive nessa maravilha bem aqui, ó. Perfeito. Calzone de Deixar. pizza. Peçam, que isso aqui é gostoso. Vem até com batata, que é batata, né? É, a batatinha e com molhozinho. Vem uma batata e vem um molhozinho, um negócio caprichado. Systems Comunicação Visual, você está prezando aí, você que é empresário, está prezando inovar sua fachada, prezando botar um adesivo, envelopar alguma coisa, envelopar seu carro, botar fumê. Você vai lá na Systems, que você com certeza vai encontrar o melhor material que existe aqui na região. Que é, como eu digo, a empresa faz tudo. Tudo de mídia. Ó, você que está assistindo pela televisão. Isso, pega o QR Codezinho aí e tu vai botar o negócio da APAP? Sempre. Pronto. A gente vai sempre estar apoiando aqui a causa da APAP, o QR Code aqui também do lado. A gente sempre vê que lá está precisando de ração, precisando de alguma coisa, de alguma ajuda. Vocês podem acessar o QR Code aqui, você faça, como eu sempre digo, você não quer criar um pet, não tem condição, você vai lá e ajuda. Doa 10, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Porque para quem está precisando, para quem depende de ajuda, para quem depende da boa vontade dos outros, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu vi até uma postagem hoje que eu achei interessante, eu queria deixar registrado. A gente vê que muita gente cobra, né? Muita gente cobra, cachorro abandonado em tal lugar, cachorro abandonado em tal lugar, isso, acidente por causa de cachorro e tal. E o pessoal não ajuda, não procura ajudar. Então, você só criticar é muito fácil. Aí sobre a postagem que eu vi, vamos botar aqui que cada empresário de Pix, cada empresa grande aqui de Pix doar pelo menos um saco de ração, já alivia já a despesa de uma associação dessa. Mais uma vez explicando, a APAP ela não tem um ponto fixo, como muita gente acha que é, né? Acha que tem um galpãozão lá onde eles pegam os cachorros e botam lá. Depende de pessoas que vão lá e ajudam, que às vezes emprestam suas casas para poder dar um lar temporário lá até a adoção. Então assim, é um trabalho muito bacana que a gente sempre está apoiando aqui. A gente virou, como é o nome lá que se diz? Embaixadores da causa. Não, embaixadores não, Sócio. Como é que se diz? Até um nomezinho. Sócio protetor. Sócio protetor. É o nome, um título que eles têm lá, né? Eu acho que não sei não, quem disse foi Salvo. Se tiver errado, quem falou foi ele. Não, se você vira sócio mesmo, você se compromete mensalmente, entendeu? Pronto, aí a gente deixou deixa o QR Code da PAP aqui e a gente vai sempre deixar o Pix aqui na tela, ao final sempre aparece o Pix aqui da PAP para você que quiser fazer uma doação, que quiser ajudar com alguma coisa, entra em contato lá com o pessoal, para estar ajudando uma causa que é justa, né? Que nem a gente sempre fala, dá voz a quem não tem. Perfeito. É isso aí? Tem mais alguma coisa? Acho que é isso. Não? Traz essa coca pra cá. Sim, cara, peraí. Eu tenho que falar do Pix. Esquecendo. Fala A gente também tem um Pix aqui abaixo. Você quiser fazer uma doação pra gente de algum valor. ajudar nosso podcast aqui. Agora, se quiser ajudar quem tem voz também, ó. Ajudar quem tem voz agora. A gente tem um Pix aqui abaixo para você que quer anunciar, ficar aparecendo nessa televisãozinha bonitinha bem aqui, quer anunciar aqui com a gente, vai lá aqui embaixo, tem os valores para você fazer um depoimento, para você fazer um depoimento em vídeo, qual é o vídeo de 30 segundos, né? 30 segundos, 1 minuto. Tá aí embaixo. Você dá uma olhadinha bem aí embaixo que tá Na descrição. Tá todas as informações na descrição, todos os detalhes. Dê aquela força aqui para quem está tentando mostrar um pouco da nossa cultura, né? Porque nós estamos com a cultura picoense em pessoa. Um ícone da cultura picoense aqui com a gente hoje. Então você que quer dar aquela força, tá tudo aí embaixo. E é isso aí. Aproveito para falar nos comerciais aí, porque eu tô comendo.
Acho que eu já falei de todo mundo. Falei da padrona. Não, pode ficar à vontade, se quiser falar. É. Só pra não terminar. Vou fazer mais um protesto aqui. Eu fiz um protesto do microfone. Todo mundo reclamando que eu tava sorrindo e tava estourando o microfone na hora da edição. Aí fazer outro protesto agora. O povo disse que só vê eu comendo. Não vê ninguém comendo. Todo mundo diz, rapaz, só come tu aí, que eu não vejo o menino comendo. É o rapaz. Olha, ó. Raí tá comendo. Salmo. Aí ninguém vê Salmo comendo aqui por trás das câmeras. Salmo é o que mais come, né? Preparando um meme com tu comendo. Olha aí. Eu tô virando um meme ambulante, que agora toda postagem lá no Instagram os cabas estão zoando comigo. O senhor já participou de algum aquele negócio de duelo ou batalha de repente? Já? Muito. Geralmente, quando tem essas cantorias assim, né, sempre tem uma batalhazinha. Eu acho que ele quis dizer foi o festival, não foi não? Que a gente canta por competição. Eu não sei o funcionamento. Eu vejo alguns vídeos no YouTube que fica um cara com violão aqui e outro aqui, e os caras começam a falar. O primeiro fala, tal, isso aqui. Aí vem o outro, aí fala, não, mas isso. Aí eu não sei como é o termo técnico. Mesmo, a cantoria é isso aí. É cantoria isso aí? É a cantoria. Então essa cantoria que o senhor citou da sua história já era assim, tipo essa competição. Eu acho interessante essa questão do... Antes de mim, muito antes, eu só ouço falar, já ouvi muito mais que as cantorias. Tinha uma cantoria aqui, os dois cantadores iam cantar, dois repentistas, e só um ganhava o dinheiro, o que cantasse melhor. Um julgamento aí de qualquer jeito, aí, com aplausos, com assobio, com gritos, né? Mas um povo que não tinha preparo para julgar, né? Não era o pessoal selecionado, era qualquer um. Isso aqui é melhor, coisa e tal. Jogava pro público, aí eu né? ficava o dinheiro todo, ficava para ele, o outro ia para casa sem nada. Coitado. Já aconteceu de num desses desafios aí de cantoria, o senhor tá falando aqui e acabar esquecendo o que ia falar? Ou sempre vem de bate pronto? Pode esquecer, mas hoje eu tenho medo de que isso me aconteça, porque, como eu disse... Você tive curiosidade de saber como é que funciona a mente de uma pessoa que rima. Eu também. Porque você vê o seguinte, Você fala uma palavra e tem que pensar já na outra seguinte, né? Isso. Lá na frente. o cara fala com em amor, já tem... coerência. O cara fala em amor, ele já tem que pensar na próxima frase que vai combinar com amor, que seja coerente com a primeira frase do que falou. Tem que rimar e também ter a origem, né? Tem que fazer sentido. Se o assunto aqui a gente estiver cantando sobre essa pizza, eu não posso colocar outra coisa no verso a não ser relacionado à pizza. Complicado isso aí. Né? Passado. Você tem que rimar, tem que fazer sentido. É o que a gente chama de origem, né? O verso é originado disso aqui. E os repentistas modernos de hoje, eles cantam muito tempo sobre essa pizza aqui. Começou, o assunto é esse. Faz um, eu faço outro, você faz outro. Só que aí tem que achar muita coisa para dizer, que não repete, né? É isso que eu acho interessante. Existe alguma palavra-chave, por exemplo? Eu vejo muito, eu já vi algumas batalhas eu não sei se é rap ou se é hip hop, eu não sei. Eu já vi algumas batalhas de rap, né? Que eles usam muito uma palavra-chave. Por exemplo, meu mano, eu vou te dizer, aí rima alguma coisa com dizer. Eu vejo que muitas rimas dessas, eles usam algumas palavras-chave. Eu vou te dizer, eu vou te falar, eu tô aqui. Existe alguma coisa disso Na cantoria, não. Não? É tudo... Não. Eu vejo muito... O rap, eu não escuto muito, eu não tenho conhecimento. Eu sei que eles fazem também de improviso e parece que estão fazendo muito bem, porque estão tendo muito apoio, né? Mas esse vício de palavras, eu sei que tem muito no coquista, né? Que é um outro repentista também, parecido com a gente. Só que ele usa um pandeiro, né?
Tem caju e castanha, Então, no caso, são três categorias separadas. Tem mais. Tem mais? Eu não sei muito bem o que são, mas a gente tem. As mais conhecidas são essas, né? O violeiro, né? Que é o que usa viola, repentista, violeiro repentista. O coquista, ou pandeirista, né? O embolador, que é o mesmo, né? E o rap surgiu, é mais novo, né? O rap eu acho que é mais novo, recente. No caso, a mudança só vai do instrumento, né? O estilo... Não, o estilo é diferente também. Ah, é? Virgílio, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. No começo o senhor falou sobre cestilha, sobre galope não sei de quê. Quais são essas diferenças pra gente entender melhor? Rapaz, a cestilha é o mais característico da cantoria, né? É o mais comum. Eu não sei se alguém aqui já leu algum folheto de cordel, Sim. né? A maioria deles é feito em cestilhas. Cestilhas Eu já li isso na escola. são seis versos, de cada verso com 7 sílabas tônicas. É um pouquinho portuguesado, né? Então, a primeira está ligada ao verso do colega. Chama-se o deixa. É bem profundo para vocês entenderem isso de uma vez, viu? Tô tentando raciocinar aqui, acompanhar. Mas eu estou tentando responder a pergunta da maneira mais simples que tem, né? Aí a primeira, se for improviso, se for cantando improviso, eu tenho obrigação de fazer a primeiro verso da estrofe. Com a deixa do companheiro. Na rima que ele deixou. Certo? Interessante. Aí a segunda, eu fico à vontade para colocar a segunda. A terceira é liberada. A quarta rima com a segunda. A quinta está também liberada. A sexta, que é a última, rima com a segunda e com a quarta. Meu Deus do céu. Deu para entender não, né? Eu acho que eu captei. Deu pra um pouco. pegar aqui a sequência. Eu não vou decorar. Mas tá gravado aí. Mas tá gravado. Depois eu vou ver para entender. Aí esse é o mais característico, é o que a gente escuta aqui na região, é o cestilha. É o mais característico. A cantoria começa com a cestilha, é na cestilha que a gente diz mais coisa, né? Porque talvez a gente tenha mais prática nela, entendeu? Aí depois vem o mote. O mote tem 2 tipos de mote, pelo menos os mais conhecidos aqui para nós, né? O mote em 7 sílabos e o mote em decassílabo. São 10. Não é tão fácil como se pensa não, tem até para dizer, saber um pouco. O mote, ele está sujeito a um tema. Como é que eu vou dizer aqui? Nunca me perguntaram assim não, hein? Não precisa aprofundar tanto, não, se não quiser. Essa é uma curiosidade que eu tinha, mas que não você falou. não tem outro jeito de eu responder. No caso, esse tema é o exemplo da pizza, que o senhor falou? Tema, tipo, escolheu, vamos falar da pizza. O tema é aqui, vamos fazer um mote sobre essa pizza. Ah, entendi. Aí não pode sair do se tema. o mote é em 7 sílabos, ou 7 sílabas, não é? Esse aqui é mais fácil para todos nós, mas aí diz, qual é o meu nome aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Padrona. Isso. Aí alguém chega e diz, eu quero que você cante um mote aí. O mote é o seguinte: comi da pizza padrona e é gostosa demais. Certo? Esse é o mote, que é o tema. O mote é esse, que todo final, esse mote aqui, ele vai com 10 versos. Todo ele vai com 10 versos. Captei agora onde é que ele quer chegar. Aí no final sempre vai ter que terminar com essa... Todo final ele vai dizer, comi da pizza... Já ouvi também, então.
padrona. Padrona e é gostosa E é demais. gostosa, olha. Entendi, captei. Comida, pizza padrona e é gostosa demais. Né? Aí o outro faz 8 versos e termina mesmo. Só que 10. todas estão sujeitas à rima e ao tema, né? Aham. Cara, isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil de aprender. Legal, eu já ouvi. Se eu disse assim, gostei, comida, pizza padrona e é gostosa demais, é claro que eu não vou poder dizer de meu amorzinho, de minha violinha, de minha enxadinha, outra coisa não. Tá toda aqui. Eu não posso sair daqui. É sujeito a esse tema e a essas rimas, né? Legal. Ona e ais. Ona de padrona Massa. E mais. e ais de mais, né? Caramba, que massa. Deu para entender? Respondi? Deu. Tem outra. Tem. Outra. Esse é o septissílabo, mas o outro que é o decassílabo, que é um pouco maior, o decassílabo tem 10 sílabas tônicas, os septissílabos tem 7 sílabas tônicas. O decassílabo tem 10. Para você fazer metrificar, porque a metrificação é uma coisa muito exigente e sem a metrificação fica difícil. Eu não tô entendendo nada. A metrificar é uma coisa muito comum. Se você está bem aqui e você vai subir aqui nesse degrau, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 passadas, não é? E se você quiser dar 7 passadas, não, se quiser dar 6 ou 4, não vai dar bem certo. Você vai ter que abrir muito a perna se você quiser tirar esse espaço para 5 passadas. Para você tirar em 4, você não vai ter que abrir mais a perna. E se você quiser Aí seis. para 6, você vai ter que diminuir aqui. Aí fica feio. Não é Interessante. normal. Não Interessante. está a tua passada normal. Um compasso, né? É, o compasso. Então, esse é a metrificação do verso. O metro. É meio complicado. E com todo esse. Acho que o metrônomo vem disso aí, né? Que é que fala o compasso. É, faz o compasso. Faz sentido, ó. Faz sentido, né? Pareceu qualquer coisa. Vocês Que sabiam. legal. Metrificação, né? Metrônomo, Metrônomo, compasso, Perfeito. passo. E interessante que com toda essa explicação bem aqui, ele ainda disse que não é músico. Me explica. Pois é, me cara. explicou assim de. Fez que a eu- teoria. que eu tô, até agora eu tô tentando associar aqui as coisas. Vou ter que assistir umas 2 vezes pra poder aprender. Melk, eu me referi mais a tocar. Foi isso? Não sou digno de ser tocador. Eu não sou tocador. Eu toco. Mas o cidadão pode fazer uma coisa. Eu dirijo carro desde 1972 que eu sou habilitado. Ainda hoje eu dirijo. Mas nunca fui chamado de motorista. Tá vendo aí? Faz sentido. Boa analogia. Deu pra explicar? Eu não sou tocador. Eu toco há 58 anos, mas não sou tocador. O senhor não é um tocador que ganhou a vida tocando. Ganhei a vida tocando, mas não sou tocador. por Ninguém falar nunca me nisso- chamou, me convidou porque eu sei tocar. Por falar nisso, ganhar a vida tocando, são quantos álbuns gravados ao longo desses 50 anos? Mais de 50 anos. Não tem muito. Não tem muitos. O gravado mesmo, oficial, que gravar oficial que eu digo é quando é numa gravadora oficial, né? Gravar eu tô gravando aqui, né? Sim. Mas se fosse contar isso aqui, não chegava nunca no fim. Eu tenho, de gravadoras oficiais, eu tenho 6, 7 CDs, 2 DVDs, pouco, né? 7 CDs e 2 DVDs. 2 DVDs. Eu gravei o primeiro em 1997. 1997. Eu gravei o primeiro CD, que antes... Eu gravei um LP mais ou Sei. menos tamanho disso aqui, Ah, em 1963. E aí gravei, comecei a gravar CD, gravar CD hoje é muito fácil. Quando eu gravei o LP, só gravava em São Paulo. Eu gravei em Osasco, né? Acho que em Recife, não sei onde, no Rio de Janeiro, mas
tinha que ir para lá. Então a gente gravava num rolo de fitas, bem grande assim. E quando eu começar, por exemplo, a cantar a canção do Moço Louro, eu gasto 7 minutos para cantar essa canção, que são 20 estrofes. Estrofe, você sabe o que é uma estrofe. Não precisa ser rima, qualquer um texto. Pois bem, 20 estrofes eu passo para cantar, eu uso para cantar a canção do Moço Louro. E se eu começasse a cantar aqui, quando chegasse na última estrofe, se eu errasse, tinha que voltar para começar da Tudo primeira, de novo. tudo de novo. Porra, trabalho doido. Aí ia de novo, tornava a errar, voltava. Quando eu acertava, o sonoplasta errava. Entendeu? Aí daqui a pouco estava cansado, disse, não, deixa para guitarra. Era quanto tempo pra fazer uma gravação dessa daí? Rapaz, demorar, dependia de muita sorte, muita vivência, muita prática. Porque não era só uma música, não era? Não. Eram várias. Aí pra gravar essa sequência de Por músicas. falar nisso, um LP O meu era- cabia quantas músicas? Não, não tinha muito conta, não. A maioria deles era com 10, 12, 14. Igual o CD também, né? Mesma coisa do CD. Mesma coisa, né? Só era maior. Só aquele grandão. E gravado dos lados. É, dos dois lados. Era 5 de cada lado. Ah, era parecido com um sistema de fita, cassete, né? Era. Aquele Aí, vazio lá do meio. gravei esses CDs, gravei mais um antes, depois eu me converti em 1999, me converti ao Evangelho e foi onde eu gravei mais, foi músicas gospel, onde eu gravei mais, né? E gravei 2 DVDs e mais foi CDs. Dentre essas gravações tem uma que eu gravei fora do Brasil, as outras todas foram aqui na região. Fora do Brasil? Fora do Brasil. Onde? Foi aonde? Na Europa, na Ásia e na África. Caramba. Fui numa viagem. Viajou pra gravar ou... Eu fui numa excursão, mas para gravar, né? Eu estava completando 50 anos de viola, Ah, uma ocasião especial, né? né? E eu gravei. Eu gravei na Espanha, no Egito e Israel. Rapaz. Né? A gente tá vendo aí, cara, que massa. E eu ainda tenho, gente, essas gravações aí, né? Essas coisas gravadas, o povo tá comprando muito pouco, porque a internet tem tudo de graça, né? Porque hoje em Isso dia tá muito foi fácil. quando? Em 2013. 13. Foi recente então, né? Foi bem recente. 9 anos. Eita. Peraí. Essa música que apareceu aqui agora. Foi 9 aparecendo. anos, né? É 9 anos. E essa entrada no Evangelho, como é que o senhor chegou até essa conversão? Eu comecei também a ouvir, todo repentista, ou quase todos, tem o dever de ler muito, para saber até o que não gosta. Por exemplo, se não for um repentista que não é desportista, mas ele tem que estar ligado em alguma coisa de futebol, principalmente dos esportes, o futebol, né? Porque você está cantando aqui comigo, aí chega ele e diz, eu quero que vocês cantem aí, principalmente em São Paulo eles pedem muito isso, né? Cantem, você defende o São Paulo e você defende o Palmeiras. Já vi uns vídeos. E se você não desse souber jeito nada aí? desse time, como é que você vai se sair? Você vai apanhar muito e vai ficar muito feio, né? Tem que saber de alguma coisa. Tem que estar ligado, né? Outro pede pra você cantar sobre novela, é sobre novela. Né? Canta aí sobre a novela tal. Onde é que tá passando? Não sei nem onde é que tá passando. O cara pensar, meu Deus, anos de viola pra eu cantar sobre a novela das 6. Cai nos festivais. Festival é aqueles encontros de competição, né? Participei de muitos. Aí você vai para um festival numa região muito longe daqui, que muda alguma coisa, os pedidos também mudam. Porque no festival
eles... Hoje, eu tenho uns festivais preparados, né? Hoje fazem muito preparado. E depois eu posso explicar como é. Mas é para ser assim. O apresentador, aquele que está no comando do festival, chama a dupla Melk e Raiká. A dupla Melk e Raiká. Aí você se apresenta ali, aí diz a cestilha, que é a primeira que você canta é a cestilha, que é o que eu falei, né? A cestilha o assunto é a novela das 6. Você não sabia, você não sabe quem vai cantar. É duro, né? Se você tiver afinado na novela, você vai produzir muito, vai ganhar ponto, que é como se o jogador está lá para dar os pontos, ou tirar. Aí você canta. Se vira. Novela das 6, canta aí. Aí quando não sabe, aí tem que enrolar. Enrola. Mas tem que cantar. Tem que cantar. Já chegou na situação do senhor não saber do tema já? Graças a Deus, só uma vez em Feira de Santana caiu esse assunto de novela, mas eu estava afinado, rapaz, na novela, no Pantanal naquele tempo, né? Foi no tempo do primeiro Pantanal que passou, né? Eu estava assistindo direto. Não, foi Roque Santeiro, parece. Eu sei que era onde que eu estava ligado, né? Mas já caiu um tema que o senhor não conhecia? Rapaz, não dá para lembrar, não. Acho que não. Política, eles pedem também? Muita política. Esse ano, meu irmão, ataca como? Couro como? Rio de política. Sim, Agora, política, todo mundo sempre é afinado na política, né? Porque já acompanha. Menos eu. Eu sou o cara que não sou muito fã de política, não. Já fui, mas deixei de mão. Sim, mas pelo menos o que você mas escuta sabe, falar. Alguma coisa, né? Você ouve santo que termina sabendo alguma coisa. Sabendo. Mas que não gosta, aquele negócio que eu disse, não gosta muito, mas só de tanto. Continuar a história da conversão. Da conversão. É. Então, como o cantador tem que ler para saber das coisas, foi aqui que eu comecei, não foi? Foi. Ele tem que ler a Bíblia, cara. Porque se ele não lê a Bíblia, ele não está afinado na história digamos, da religião, né? Na história do povo de Deus. Né? Então ele tem que ler a Bíblia. E quando você começa a ler, você começa a conhecer. E quando você começa a conhecer, você começa a gostar. E quando você começa a gostar, você quer dividir aquele conhecimento com alguém e começa a querer falar. O que é que fala? A própria Bíblia diz. A boca fala do que o coração está cheio. O que você tem no coração é o que você fala. Se você é um vaqueiro, você chega e você quer falar do boi, da queda do boi. Se você é um político, se você é político, cara, quando você chegar, não precisa nem você começar, pô, já bota você dentro do assunto. Aí você tem que estar afinado, né? Para falar. Então, eu lendo a Bíblia, eu comecei a entender as coisas que eu não entendia, as coisas de Deus. Rapaz, mas é assim, a minha religião não ensinava assim não, né? O senhor é católico. Católico. Pois bem, e com isso, eu comecei a gostar de conversar com crente. Né? Porque eu sou repentista há esse tanto de anos e tem um irmão que faleceu no ano passado, que ele era muito amigo meu, conversava muito com ele, mas nós não tínhamos um assunto muito bom, porque eu sou repentista e ele trabalha em construção, cara. Coisa totalmente diferente, né? Então comecei a gostar de conversar com crente, porque a gente falava uma linguagem que eu estava entendendo, e eles também. E crente tem aquele negócio de querer que a gente seja crente também, né? Verdade. Diz que é muito bom e ele não quer só para ele. Eu não quero só para mim não, rapaz. É bom, mas eu quero que você também vá para o céu. Bom, aí nisso a gente acreditou, comecei a acreditar, porque o crer vem pelo ouvir. O crer vem pelo ouvir. É impossível você crer numa coisa que você não ouviu. E se você ouviu, você termina crendo. Eu creio.
E chegou ao ponto que eu disse, não, vou ser crente mesmo. E aí foi. Mas eu sou crente. 99 para cada 23 anos, né? 23 anos. Agora em fevereiro. Completou 23. E teve algum problema para o senhor para a questão da música? Porque como o senhor tocava em festival, em eventos, aí eu acredito que tenha tido algum problema de não poder cantar. Rapaz, o nosso pastor, o pastor presidente da convenção, a convenção é a reunião de todas as congregações do estado, né? Uhum. O nosso pastor, ele gostava muito de cantoria. E terminou gostando de mim, porque quem gosta do que eu faço, gosta de mim. Quem gosta de mim, gosta do que eu faço. Não é verdade? É. E ele, na primeira vez que eu me converti, me decidi numa terça-feira, quando foi no sábado, eu fui um culto. Primeiro culto que eu fui. E ele estava. E quando disseram que eu era repentista e era crente agora, ele disse logo, olha, pode cantar, não precisa parar de cantar não. Só muda um pouquinho a temática, né? Para evitar tocar em assuntos, né? Mas não deixa de cantar não. E eu nunca deixei, eu ia para a igreja, os estados que eu cantei mais foi nessa sequência, Piauí, Maranhão e Ceará. Certo? Mas já foi em outros também? Mas tipo... Na igreja. na igreja? Na igreja. Não, assim, os que o senhor tocou mais foi esse, mas o senhor foi em outros? No outros. No Nordeste eu cantei em todos os estados, cantei sem exceção de nenhum. São Paulo cantei muito, em Brasília, estive no Pará, todos na igreja. E muitos pastores, principalmente no Maranhão, que eu cantei muito no Maranhão, muito mesmo. O Maranhão de São Luís, a Imperatriz, de norte a sul. E muitos pastores disseram para mim, olha, meu irmão, eu sou do Ceará, outros dias, eu sou de Rio Grande do Norte e tal, Paraíba. E a minha casa, a casa do meu pai, era casa de hospedagem de cantador, tinha cantoria quase toda semana. E eu gostava muito, mas depois eu me converti. Crente não vai essas coisas. Mas de momento eu fiquei sabendo que tem um repentista que é evangélico e está cantando na igreja. Aí leva a gente para lá. É porque ele gosta. E o que o pastor gosta, a igreja termina seguindo ali, né? Acompanhando, né? Acompanha, né? Que não gosta muito, mas... Obediente, né? Os crentes. E eu me dei muito bem na igreja. Em todos os sentidos, eu me dou muito bem na igreja. Tenho muitos amigos, irmãos e etc. Eu fico muito feliz quando alguém chega para mim ainda hoje e diz, olha, irmão Barra Azul, eu me converti ouvindo o teu hino Carro de Deus. É um clássico. É famoso. Dos mais populares que eu tenho. Né? É um clássico. Isso, para mim, é motivo de muita alegria. Porque se você compõe, se você grava, eu estou falando aqui de evangélicos, canção, música gospel, tem um momento ou um dia que você pode até estar deprimido, estar fraco, mas a tua obra está lá. Está no meio do povo. Alguém está ouvindo e está gostando e termina fazendo a obra, né? Fazendo a obra. Acredito que para o senhor seja fácil a questão de composição, né? Porque para quem é repentista que faz até de improviso, faz de improviso na hora para fazer uma faz. Como é que funciona esse processo de criação? A gente faz, não tem muita dificuldade. Ainda hoje eu faço com uma certa facilidade. Já foi muito mais fácil, né? Porque eu vejo cantores falando, essa música aqui demorou uma semana, foi o dia todo que eu levei para escrever,
Eu vejo muito cantor falando em alguns podcasts aí, esse tempo, né, de produção. Quanto tempo o senhor... Agora tem uma diferença, Melk. O Melk famoso que eu falei, quando você disse o nome, é o Melquisedeque. É o Melk Brito. Melk Brito, que é compositor. A gente trouxe ele aqui. O Melquisedeque é da Bíblia. Davi que tá falando. Oh! Não, mas não é Eu isso. pensava que ia falar o Melk, eu pensei que ele tava falando Melk Brito, que é compositor. O Melk famoso. Falou mesmo que você é Foi. bem. Não sei. Rapaz, tem que ficar Viu? mal. Deixa eu olhar pra cá. Então a diferença é que se eu for cantar de improviso, se eu for improvisar agora aqui, eu não tenho muita responsabilidade de fazer muita coisa boa não, porque eu gravei aqui foi de improviso, cantei de improviso, acabou, foi embora, pronto. Mas para escrever tem uma diferença, né? Porque vai ficar registrado e é coisa para não ficar cantando muitas vezes. Toda vez eu cantar a mesma coisa que está escrito. E o tempo mais ou menos que o senhor leva de produção de uma música dessa? Não tem. Tem delas que tem. Tem dia que eu vou para escrever, passo uma hora com a caneta e o caderno, não volto sem fazer nenhum nome, sem fazer nenhum nome porque não chegou. Outra hora eu não estou nem pensando quando chega de uma vez, eu só conversando com você aqui estou fazendo. É interessante quem trabalha com criação, né? É. Eu acho que funciona para todo mundo, porque tem hora que a gente senta a gente trabalha com criação, né? A gente senta para trabalhar às vezes, não sai nada. A gente Sai nada. bate a cabeça, não sai nada. E daqui a pouco você vai na rua, compra um pão, quando chega aí começa a desenrolar o negócio. Desse jeito eu sou assim, sou uma pessoa normal. Isso é Um normal. padrão, né, da criatividade. É isso aí. Vamos para as perguntas aí dos Instagram. Tem alguma. Tem, a gente bota no Instagram lá para quem quer mandar pergunta, aí eles mandam as perguntinhas lá. Vamos lá. Eu acho o carro muito aqui, uma lenda viva. Aí. Pastor Carlos Alberto. Vamos, Alberto. É. É um dos que me levou na congregação que ele dirigia no município de Piripiri. Ele falou aqui que foi pastor lá de Foi, me levou lá Piripiri. na congregação que ele dirigia, né? Ele bem novo, mas já casado, né? Até hoje é novo. Eu espero que eu pareça ser mais velho que ele. Ele é novo. De onde vem a inspiração para compor? É muito relativo. Tem uma composição que a gente faz contando uma história que aconteceu comigo, né? Outra vez você me contou uma história, eu gostei da história e vou versar aquela história. Outra vez nada disso, eu faço alguma coisa tentando acertar no sentimento de alguém. A minha canção mais famosa chama-se Minha Mulher é Aquela. Eu gravei, eu escrevi essa canção em São Paulo, aliás, São Paulo. A pedido de um amigo meu. Ele era solteiro e apaixonou-se por uma mulher casada. E o povo aconselhava ele que era muito perigoso. Larga essa mulher de mão, não dá para mulher casada. Ele disse, não, mas eu quero ela, eu gosto dela e tal. E ele era muito valente, muito corajoso, não tinha medo de certos perigos, né? Tem que ter coragem. Aí ele disse, olha, Basil, eu quero que você faça um poema contando a minha história. E eu fiz. Ele dizia, minha mulher é aquela. E eu fiz o poema de Lulu, chamava ele Lulu. Eu ficava hospedado na casa dele. Ele tinha 2 ídolos, Roberto Carlos e Barra Azul. Tudo o que aconteceu comigo e com Roberto Carlos ele sabe. Profundo, ligado, estudioso. E eu fiz esse poema. Eu falei canção e estou falando poema, que é muito parecido uma coisa com a outra. Uhum. Poema dos nossos, você pode cantar em qualquer toada de cantoria. E canção tem música própria, tem melodia própria, né? Deu para entender? Deu. É tudo música aqui. É, claro. Pois Mas bem. pode concluir. Era só para saber se tinha mais. Não? Tá. Achei que eu sei.
Então, deixa eu terminar isso aqui, bem rapidão. Aí eu fiz Minha Mulher é Aquela. E cantei lá, comecei a cantar lá em São Caetano do Sul, em São Paulo, por ali, que ele morava em São Caetano do Sul e tal. E fiquei por lá, minhas viagens lá eram 140 dias, 45, e cantei muitas vezes e gostei. Quando eu cheguei aqui, ela já tinha chegado, a canção já estava aqui quando eu cheguei. E comecei a cantar, e os cantadores começaram a gravar. Eu gravei na primeira gravação que eu fiz, em 97. E essas bandas de forró deram fé dessa música e transformaram. Quem primeiro gravou foi a Amada Dilson, né? E ele foi quem divulgou muito, e outras bandas aí conhecidas, famosas, começaram a cantar, umas gravavam sem autorização. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, como é que funcionava a autorização? Era só gravar? A maioria tem autorização, né? Uhum. Mas muitos gravam sem autorização. E se a gente for atrás, que tem uma empresa que vai atrás dessas coisas, né? Uhum. Que eu sou membro da Abramos, que é a Associação Brasileira de Músicos, etc. Eu sou membro, sou sócio. E tem uma empresa lá que cuida disso para a gente poder receber direitos autorais, né? Eles quem cobram, eu não vou atrás de nada. Aí quando chega num desse aí, eles não, rapaz, eu cantei num evento, não sabia nem que estava sendo gravado. Aí alguém gravou, botou no CD. Fica por isso. Fica por isso, né? Já está gravado mesmo. Mas embora. Outro aqui, né? Agora. O senhor já pensou em tocar outro estilo de música? Outro estilo Não. musical? Não, nunca pensei. Sempre no... Nem outro instrumento e nem outro estilo de música. Essa aqui para mim não precisa mais, tá bem. Eu queria que o senhor falasse, o senhor falou do poema, eu queria que o senhor sabe, ainda lembra desse poema? Eu capaz de cantar ainda, né? Tem mais alguma questão aí? Então vamos embora. Pode ser também, mas eu tinha a curiosidade de ver ele fazendo o repente aqui. Vamos embora. Mas fica à vontade, fica à O vontade. repente a gente faz. Agora o repente, para nós repentistas, cantadores, o normal mesmo é uma dupla, né? Porque enquanto você faz eu planejo Vai alguma pensando. coisa, né? Perdeu O rumo. Mel faz um. Sei pra onde é que Mas fica à vai. vontade, fica à vontade. Mas o senhor tá na ativa ainda? Tá tocando ainda? Eu não sei fazer outra coisa. Pois. Mas só antes disso, como é que tá funcionando? Eventos? Rapaz, deixa eu dizer só essa aqui. Eventos. Eu já saí do ramo, já me tiraram do ramo 3 vezes. Eu era mecânico. Fiz um curso da Olivetti e trabalhava consertando máquinas da Olivetti. Máquina de escrever, máquina de calcular, que hoje não tem mais, né? Já viu? Ainda chegou a conhecer alguma máquina? Máquina de escrever é aquela de datilografar, né? Eu cheguei a ver algumas. Eu fiz um curso de 6 meses de aula filmada para consertar aquelas máquinas em Recife, né? De aula não. Aí fiquei trabalhando, Aula filmada como essa aula filmada? mostrando mostrando a máquina. É porque tá certo. Mostrando a máquina no monitor, para a gente entender melhor do que só a pessoa dizendo. E você está com a máquina aqui em cima, né? Eu vim trabalhar em Picos. Eu fiz um estágio lá, né? Mas vim trabalhar em Picos. Isso aqui tudo é para dizer que fui sair do ramo, né? Aí quando foi... Aí comecei a trabalhar aqui, eu trabalhava dando assistência no Terceiro BEC, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, onde tinha um escritório de contabilidade, onde tinha uma máquina daquela, era eu. Tinha outros que trabalhavam também, mas o cursado era eu, o técnico mesmo era Barra Azul, eu já era Barra Azul. Então a Olivetti me deu esse curso. O Banco do Brasil tinha umas máquinas de outra marca
Boros, que nome difícil, né? Aquelas autenticadoras da caixa, que hoje é tudo um computador, mas era uma máquina grande, uma autenticadora, de calcular. Então, o Banco do Brasil me deu um curso também, só que foi um curso metido a estágio. Esse foi em Fortaleza, eu fiz lá por conta do Banco do Brasil. Depois o terceiro BEC me deu um outro curso da Hamilton, que era uma máquina que tinha muito lá e eu fui fazer. Fiquei com curso nas 3 marcas. Agora eu era o ícone aqui, né? Pois bem, e eu gostava. Ainda hoje eu gosto de ferramenta. Na televisão tem um canal que eu assisto muito que mexe com carro, motores, essas coisas, eu gosto muito. Porque eu entendo e fica fácil para mim. Uhum. Aí quando foi em 1900 e não sei o que eu não lembro, surgiu computador. Lembra quando surgiu o computador? Não lembro. Mas eu lembro. Quando chegou o computador, quem era que mais queria uma máquina de escrever? Se o computador é muito melhor, escreve muito mais bonito e não precisa você fazer um curso, ele mesmo ensina você a fazer tudo, né? Então, acabou-se a máquina de escrever. Me tiraram do ramo a primeira vez. Aí eu ia fazer o quê? Ou eu evoluía e fazer um curso de computador, que é muito mais fácil do que máquina de escrever, que máquina de escrever é complicado, muito complicado. Computador muito mais fácil, mas eu não fiz. Surgiu a radiodifusora de Picos, que eu tive muito desejo de apresentar programa, de ser locutor. Eu fui para a rádio. Foi muito melhor do que na oficina. Ganhei muito mais dinheiro, fiz sucesso, né? E fiz um nome, a rádio me ajudou muito, claro. Aí fiquei lá. Quando foi não vou dizer data, surgiu, aqui a minha principal fonte de renda era venda de CDs. Venda de CDs. Eu vendia bem, né? A igreja me dava um cachê, mas a venda de CD era o principal. Eu vendia bem. Aí quando chegou a internet, ninguém queria mais comprar CD, rapaz. Na internet tem tudo, né? Me tiraram do ramo a segunda vez. Saí do ramo de novo. Porém, mesmo ficando ainda na rádio e cantando ainda na igreja, e etc., mas não tinha mais a venda de CD. Em Picos, naquela época, no apogeu da vendagem de CDs, em Picos tinha 50 camelôs. Hoje eles estão vendendo banana, outros estão engraxando saco, fazendo outra coisa, porque no CD não dá mais para você vender CD. Voltei para as cantorias. Mas aí o meu público não estava mais me esperando. Que eu estava com 20 anos cantando só na igreja. E mais muitos anos que eu tinha envelhecido. E os teus admiradores naturalmente são teus contemporâneos. A maioria, não é? O que aconteceu? Muitos partiram, outros não andam mais. Daqui só o exemplo de um deles, meu amigão. Ele comprou um carro e disse: Barra Azul, eu comprei esse carro agora, a principal finalidade é ir para as cantorias nesse carro. Comprei principalmente para isso. 75 anos ele tinha. Com 75 anos não aprende mais a dirigir nem fazer outra coisa. Eu tenho mais disso e dirijo porque comecei com 18. Nunca parei de dirigir.
Mas para começar agora, meu irmão comprou um carro com 70 anos, mas nunca aprendeu a dirigir mais. Nem mais de 70. Pois bem, quem dirigia o carro, o neto dele. No sábado, ele queria ir para a cantoria, o neto queria ir para o forró. Quem ganhava? O neto, né? Isso é só um exemplo, tem muitos desses. Aí, mas eu estava indo ainda por ali assim, ganhando alguma coisa, não muito, mas eu ganhava ainda. O povo olhava para mim com uma cara meio ruim, porque eu já tinha as marcas aqui. Um dia eu estava na feira ali, um feirão que é amigo meu, conversando com um vendedor de frutas. Fruta tal, fruta tal, fruta tal. Encomendando, fazendo um pedido de frutas, né? Uhum. Aí quando eu cheguei perto dele, ele disse: ih, rapaz, e o maracujá, rapaz? O que você interpreta aí? Quando ele me viu, lembrou do maracujá, cara. Mas pode. Aí chegou, Melk, a pandemia. Bendita pandemia. Aí pronto, aí me tirou do ramo. Essa tirou bonito, terceira vez. Aí pronto. Eu hoje sou conhecido como o marido da paizinha. Interessante. Os meus filhos que cresceram, hoje alguns muito penetrados na sociedade, na faixa de idade deles, quando eu encontro um na rua, antes eu cansei, não cansei, que eu achava era bom, mas muitas vezes aconteceu, eu ia passando e via as pessoas, aquele ali é Barra Azul. Nem ouvia a voz, mas só pela mímica aqui eu sabia que a pessoa estava dizendo isso. Já deve ter acontecido com vocês, mas eu via muito isso, na época que eu estava no apogeu do sucesso. Ai, Barra Azul. E agora quando eu passo, aquele ali é o pai de Bruno. O pai da Larissa, o pai não sei de quem. Quando eu era menino, você não está cansado não, não? Não, é isso. Só pra, você tem quantos filhos? São quantos filhos que o senhor tem? 5. 5, né? Eu saí com meu pai entrava numa loja, ele era muito amigo da família Dantas aí, muito conhecido, amigo não, mas era bastante conhecido, né? E eu estava com ele. Depois, se eu saísse só, eu entrava naquele lugar que eu tinha entrado com meu pai, né? Não tem essas coisas parecidas. Aí alguém olha, você é filho de quem, menino? Eu sou filho de Antônio Ezequiel, que é o nome do papai, né? Ah, filho de Antônio. Tudo bem. Quando eu comecei a cantar, papai gostava de cantoria, sempre me deu apoio. Ele ia para as cantorias, quando chegava lá, o povo não conhecia eles. O senhor quem é? Ele disse, eu sou o pai do Barra Azul. Tá vendo aí a roda? Já mudou. Tá diferente aí? Aí eu fiz uma estrofe. Agora é uma poesia que eu fiz. É só uma estrofe. Quer dizer, eu dizia que era filho de Antônio Ezequiel. Agora ele diz que era pai do Barra Azul. A mesma coisa, eu posso chegar no banco onde o meu filho trabalha, por exemplo, e dizer, olha, eu sou o pai do Boanerges, né? Que lá ele é conhecido, todo mundo conhece ele. Quem é viu o Barra Azul lá? Ninguém. Então eu tenho que dizer que sou o pai dele para poder o povo me conhecer. Aí, a estrofe é assim. Presta atenção, viu que eu só vou dizer uma vez. Tô ouvindo. O meu nome é que tanto se conhece, é um decassílabo. O meu nome é que tanto se conhece, que meu filho menor já aprendeu a dizer por aí que é filho meu, quando essa pergunta lhe acontece. Mas seu nome, nome do meu filho, mas seu nome diariamente cresce e o meu vai murchando até que cai. Chega ao ponto que um dia a gente vai num lugar que ninguém me conheceu e para que alguém saiba quem sou eu preciso dizer de quem sou pai. Caramba, que massa. Tá gravado aí, viu? Tá registrado. Vai dar um bom corte para colocar. Muito massa. Então vamos cantar a Minha Mulher Aquela. Deixa eu continuar a pergunta. Vai. O senhor acha que essa cultura do repente, do cantoria, tá sumindo, tá se acabando? Tá não.
a cantoria, ela mudou alguma coisa nela, né? Antes, a cantoria era como aquele negócio que eu disse, uma hora aqui, que 2 cantadores iam cantar e o povo aplaudindo, gritando, fazendo zoada, o que ganhasse mais zoada era o que tinha vencido, levava o dinheiro. O outro ficava sem nada. Os cantadores evoluíram, estudaram. Tem muitos cantadores com curso superior. Viu? Tem muitos. E inteligentes. Isso urbanizou-se bastante a cantoria, né? Ao invés de ser mais no interior, elas estão mais na cidade. Os cantadores estão fazendo compromissos mais para cantar em eventos na cidade, que é onde tem mais gente, onde tem mais dinheiro. Concorda? Então, a cantoria não está se acabando. Ela evoluiu, é o contrário. Ela evoluiu, a cantoria evoluiu. Eu assisto bastante cantoria no YouTube. Os cantadores já conseguiram fazer com que a cantoria seja profissão, que era só um folclore. Hoje o cantador repentista é um profissional, está na legislação brasileira. Nossa. Né? E tem evoluído por aí. Legal. Eu creio que não vai se acabar, não. Massa, não pode acabar não, que é uma cultura Acaba muito a parte mais ruim. O que era mais ruim acaba, né? Mas o que era bom O senhor tem canal no YouTube? Perdura, Você tinha tem. falado que... Bem, Meu canal do YouTube é Barra Azul Repentista. Show. Eu posso deixar um número aqui? Pode deixar Com tudo. certeza. 89 é o DDD, o meu número é 988-190643. Perfeito. Agora faça a propaganda aí do... Deu o número, agora faça a propaganda da... Pois é. Rapaz, eu vou ter que sentar ali, porque aqui não dá. Dá pra Depois botar pronto, aí, né? faz a. Deixa eu só finalizar aqui rapidinho, agradecendo mais uma vez os patrocinadores. Tem alguma coisa? Não, sabe? Eita, cara. Verdade. Hoje a gente tá aqui. Com as- Vestidos aqui, cara. estamos vestidos aqui da JF Marcas. Agradecer ao meu amigo João Filho, que mandou Só aqui eles dois, viu? Só eles dois. Agradecer meu amigo João Filho, que mandou aqui as camisas pra gente. Eu fico em pé mesmo. Pode Pronto, contar, pode falar. Nosso muito obrigado mais uma vez à Padrona por estar aqui comparecendo com a gente. Melhor pizza de pizza aqui, como sempre. Vamos já aqui partir para o ataque. E Colossista Comunicação Visual. Sigam lá no Instagram. Como eu sempre digo, é uma empresa que faz tudo. Vai lá, vamos ouvir E aqui. agora vamos ver o show, né? Vamos ver o show. Essa canção vocês já ouviram muitas vezes. Só conferir como é que tá o áudio aí, ver se tá pegando a viola. Tá ok, meu irmão? Tá show! Minha mulher é aquela. Quer ver como vocês já ouviram isso aqui? Quem ama mulher casada é sofredor e suspeito. Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito. Já tentei me sair dela, mas me apaixonei por ela e agora não tem mais jeito. Estou amarrado nela e ela também é assim. Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim. Só penso nessa mulher e se seu marido souber, pode até ser o meu fim.
O nosso amor cresceu muito, já está enraizado. Tenho que desabafar, não dá pra ficar calado. Qualquer dia vou beber, abrir a boca e dizer: eu estou apaixonado. Mulher do tipo menina, frágil, dengosa e sensata, bem vestida é minha dama, sem a roupa é minha gata. O seu calor me esquenta, seu cheiro me alimenta, e a sua ausência me mata. Não admito conselhos, venha de onde vier. Dizer que ela é casada, que eu procure outra mulher. Eu amo a ela somente, pois o coração da gente é só quem sabe o que quer. Admiro seu marido, homem da cabeça fria. Tem noite que passo a noite, tem dia que passo o dia com ela na minha asa, depois vou deixá-la em casa e ele nem desconfia. Que se eu fosse casado com uma mulher daquela, eu contratava a mim mesmo pra ficar cuidando dela. Não pisava nem no chão, só eu lhe passava a mão e nem mosca sentava nela. Devido ela ser casada, eu quero tê-la e não posso. Mas se ela viuvasse, eu largasse aquele troço, eu me casava com ela, o mundo era meu e dela, e o céu também era nosso. Eu tenho muita vontade de dizer o nome dela, desfilar publicamente, beijando e mordendo ela, os 30 dias do mês, depois dizer pra vocês: minha mulher é aquela. Os 30 dias do mês, depois dizer pra vocês: minha mulher é aquela. Valeu, meu irmão! É um prazerzão estar aqui convosco, né? Prazer foi nosso. nosso. Agradecemos a disponibilidade, o tempo que o senhor dedicou aí para vir para cá. Eu muito obrigado. Valeu mesmo, viu, meu irmão? É isso aí, valeu, galera. Você foi que sofreu pro amigo, né? Pro amigo. É, fiz a pedido, foi uma encomenda, né? Até hoje roda o mundo aí. É, você já tocou muito na rádio aí. Eu já ouvi essa música. Dos quase 600 poemas que eu já escrevi, tem muito mais da metade que foi de encomenda. Alguém da família, alguém vai para me fazer um poema. Tem um filho que fez um curso, por exemplo, alguma coisa que aconteceu que chamou a atenção.
E o povo quer um poema, já fiz muitos desses, muitos de política, muito mesmo de política, né? Muito massa. É isso aí, galera. Valeu? Vamos ficando por aqui. Valeu e até o próximo. Muito bom, foi bom.